Isso aí, pessoal. Estamos aí com mais um Pro PHP. Eu sou o Abdala. A gente está aqui hoje com o Jaime Neto. Se apresenta aí, Jaime. Opa, beleza, galera? Mais uma vez aí, participando aqui. Diga E aí. também estamos aí com Vicente Martins. E aí, Fala aí, Vicente. de volta à guerra, né, parceiro? Simbora. Nós vai, mas nós volta. E volta, e só sai dessa porra quando der certo agora. Vamos lá. Tá certo? Hoje a gente vai falar sobre TDD, né? Foi um tema sugerido aí na comunidade, lá no Facebook. E aí eu vou dividir esse nosso bate-papo em duas partes. Uma parte é um slide que eu queria mostrar que rolou no PHP UK, né? Pô, o slide é muito legal, eu gostei pra caramba do que o cara falou, de como ele falou e dos exemplos que ele deu. E aí eu vou mostrar um pouquinho do slide dele. Depois a gente vai voltar pro meu slide, que é um slide, como o Vicente sugeriu, é um slide de uma palestra que eu fiz no FliSol de Patos, já tem algum tempo já, mas foi uma que ele estava presente, ele achou legal, e pô, vamos falar daquela palestra, e aí eu vou falar um pouquinho daquela palestra, eu vou mostrar um pouco de código também, usando PHP Unit, e é isso aí. Vamos lá, começar o bate-papo. Então, é sobre TDD, né, como eu já tinha dito. Primeira coisa de saber é que não é uma parada nova, é uma parada bem antiga, dos anos 90, e o TDD ele foi criado como uma das técnicas do XP, né, que é o Extreme Programming, que é uma técnica de desenvolvimento ágil. Então, sempre quando você começa a falar de TDD, as pessoas sempre falam, pô, mas aí vai demorar mais para desenvolver o meu código. Mas não, é uma técnica ágil, incrível, né? Então, é uma técnica de desenvolvimento ágil, você vai poupar tempo, na verdade, a partir do momento que você estiver dominando essa técnica e usando ela de uma maneira eficiente, né? Vamos dizer assim. No começo sempre é traumático, né? Tudo, né? Não tem ilusão, não. Né? A gente começa, você vai quebrar um paradigma, você vai mudar a forma como você faz alguma coisa. Isso, de fato, influencia no seu desenvolvimento, no seu aprendizado e etc. Então, visto isso, TDD nada mais é do que escrever o teste antes de escrever o código. É isso. Não tem muito o que ficar firulando, não tem muito o que falar e tal. Só que, pô, sempre que eu falava, escutava isso, sempre que eu pensava nisso, quando falava de TDD, pô, escreve o código primeiro. Cara, o código não vai funcionar, o teste não vai funcionar, não existe código, como é que eu vou escrever o teste primeiro se não tem o código e ele não vai funcionar? E é exatamente isso, Você vai escrever o teste e ele não vai funcionar. E você vai escrever o código para o seu teste funcionar. Esse é o fluxo, né? Então, só para deixar isso bem claro, né? Que era uma coisa que me incomodava no começo, né? Várias coisas me incomodam quando eu começo a ler as coisas. Então, e a outra coisa que me incomodava muito tudo bem, eu vou escrever o teste, mas quem vai testar o teste? Né? Eu tenho algum código para testar se o teste foi escrito de uma maneira correta? Né? Quem testa o teste? Porque o teste pode estar escrito errado, está dando verdadeiro, mas eu escrevi o teste errado. E aí? Né? Quem testa o teste? Essa é outra coisa que me incomoda bastante, mas que você passa a perceber que a escrita do teste, ela modifica a sua forma de criar as coisas e deixa tão claro que acaba sendo meio que improvável essa situação do teste tá falho também, né? E o nível de complexidade do teste, ele não é tão alto que te deixa uma margem de erro muito grande para que você possa ter um teste com erro, né? Mas pode acontecer. Ele acaba te obrigando a fazer o código mais bem feito, né? Mais bem estruturado. Né? Quando Na você... verdade, ele faz com que você pense sobre o código, né? Muitas vezes, a gente nesse estresse de demanda, né? Faz, tem que estar pronto e tal, e essas coisas assim, a gente acaba atropelando milhares de coisas fazendo códigos horríveis, né? E aí, quando a gente tá escrevendo o teste, você realmente
toma um cuidado maior e tem uma preocupação de fato com aquilo que você está escrevendo, né? E você, acho que a maioria das pessoas, quando começam a estudar TDD, elas realmente têm aquela ideia que você falou, que vai demorar muito mais para fazer. Mas não levam em conta que depois de feito, quando você precisar fazer qualquer alteração naquele código, vai ser muito mais rápido, né? Porque em vez dele sair executando tudo que existe dentro do sistema, ele vai rodar todos aqueles testes e ver se aquela alteração que ela fez teve alguma consequência. Porque se teve, né, os próprios testes já vão apontar, né, Isso. essas consequências das alterações. Então, é aí que a pessoa E, ganha muito tempo também, né, na manutenção do código. É isso. e só pegando esse gancho aí, Jaime, eu acho até que quando junta, sei lá, um monte de coisa nova que eu estou vendo aí de deploy, e a gente pega, já fez tudo baseado em TDD, e quando sobe, usando um monte dessas ferramentas massa que tem por aí, já está tudo rodando beleza, a gente não vai mais se preocupar com nada, apenas a aplicação vai estar rodando e você Vai nem pra vai ter praia. medo de que vai pra praia, nem vai ter medo que ela não funcione, porque tudo já foi testado, sacou? Principalmente quando a gente trabalha numa aplicação muito grande, né? Que a gente vai mexer numa coisa e a aplicação é tão grande que a gente fica, caramba, será que essa alteração que eu fiz causou algum problema em outro ponto do código que eu nem imagino, que acontece muito, né? Então, se você tiver feito os códigos nas partes principais, eu acho, isso aí já vai ser apontado, né? Você roda tudo, todos os testes, vê aí se está dando alguma coisa errada, aí você vai saber, né? Isso eu acho uma das coisas mais interessantes, assim, de se trabalhar com teste. Também acho. Vai lá, Abdal. Essa parte que o Vicente citou pô, já colocar ali com um servidor de integração contínua, né? Uhum. E aí já fazer parte de um processo de deploy. Então, passou os testes, passou, então já faz o deploy automático, né? Então, isso é muito legal também, muito importante, né? Eu acho que é meio que uma evolução da forma, né? De se disponibilizar um software, né? Ou seja, ele só vai para o ar se ele realmente, de fato, passar pelos testes que foram feitos e ele meio que uma garantia de que tudo que está ali está funcionando, né? Eu vou compartilhar a tela aqui. Beleza. E aí... Acho que eu já deixei o slide aberto aqui. Oh, infinito! Já deixei separadinho aqui. E essa palestrinha aí, tá? Test Transform Refactor. Então foi feito esses dias agora, para trás, no PHP UK, que é na Inglaterra, né? Então é um evento de PHP lá. Só uma coisa antes de eu falar sobre isso. Pô, tá, legal. No Hangout sempre a gente traz alguns slides também de outros eventos que aconteceram internacionalmente. Provavelmente eu já falei sobre isso aqui, mas eu queria falar de novo e deixar bem claro onde é que eu busco isso, né? Então tem um site que chama JoinedIn. Esse cara aqui é um site que agrupa os eventos que acontecem. Não só de PHP, outros eventos também, e eu estou sempre olhando ele aqui, por quê? Porque ele agrupa os eventos, as pessoas podem fazer avaliação e comentários sobre as palestras, e geralmente os palestrantes disponibilizam os slides. Então aqui está o PHP UK, ó, foi dia 21 e 22 de fevereiro, né, foi esses dias agora. E quando você entra no evento, a gente tem aqui os slides, todas as palestras, e quem disponibilizou o slide tem um iconezinho aqui, ou você pode vir aqui na abinha de slide, né? Então tem todos os slides aqui. O que a gente vai falar hoje é aqui do Marcelo Duarte, tá? Que é o Test Transform Refactor, que é esse aqui. Então, para quem quiser aí, para mim é uma fonte de estudo muito grande. Eu entro nesse site Favoritado aqui já, quase velho. todas as semanas.
quase toda semana eu entro aqui e fico vendo milhares de slides. Favoritado aqui já, velho. Beleza. Eita. Então, é só uma dica aí da onde a gente tem essa fonte de buscar. Tem esse site para quem gosta de assistir vídeo, tem o ProTalk.me. Então, ProTalk.me. O ProTalk.me já é mais focado em PHP, tá? Mas aqui são a gravação das palestras dos eventos. Então você tem vários eventos aqui, várias palestras gravadas, tem vídeo com força aí, viu? Para quem quiser estudar, é bem legal. Beleza. Feitas essas duas dúvidas, ou essas duas dicas aí, né? Vamos voltar aqui pro slide. Então, legal. O que é essa palestra aqui dele? Ele vai falar sobre TDD e vai falar sobre esse processo, né? E aí ele coloca algumas regras aqui que eu achei super interessante e que geralmente você vê a pessoa falando sobre TDD e as pessoas falam a mesma coisa sempre, né? Tá, vi isso, nananana. E aí ele colocou umas imagens interessantes que eu achei que ficou bem claro o conceito e por isso eu resolvi mostrar. Então, esse aí é o cara, Marcelo Duarte, né? Então, ele que é o líder de desenvolvimento do PHP Spec, que é uma outra biblioteca para teste, não é o PHP Unit. Nos slides ele usa esse PHP Spec aí. Eu particularmente nunca usei, mas pelo slide aqui deu para perceber que é uma ferramenta que já está, uma biblioteca que está bem madura a nível de teste, né? Achei vários pontos interessantes aí. Vamos lá então. Aí ele fala aqui sobre o TDD. Então essa imagem já é bem esclarecedora. O que é? É o testar, codificar, refatorar, testar, codificar, refatorar. Então esse é o ciclo do TDD. Tá? Vou escrever o teste, vou codificar ele e vou modificar meu teste para poder, meu código para poder passar no teste. Criei meu teste, criei meu código, refatorei meu teste e fica esse ciclo infinito, né? Se a gente for falar de vários sistemas e para sempre a gente vai ficar fazendo isso, tá? E aí aqui ele coloca as 3 regras do TDD, né? Para quem ainda não manja do inglês, né? Não tem código sem teste, só tem o suficiente para ser vermelho e o suficiente para ficar verde. Então isso aí é o que a gente tem que escrever. Não existe código sem teste, então eu não vou ter nenhum código escrito sem teste. E eu vou escrever o suficiente no teste para ele ficar verde, ou para ele ficar vermelho, e o suficiente de código para ele ficar verde. Então ele separa aqui as duas regras de cima, a gente ainda está falando de teste. Quando a gente vier falar de código, a gente vai falar do verde. Então, até o vermelho, eu não escrevi código ainda. Então, primeiro, eu vou escrever meu teste, vou fazer ele ficar vermelho, né? Ou seja, meu teste não vai passar, meu teste vai falhar, e depois ele vai ficar verde. Por quê? Porque eu implementei de fato o código e implementei de uma forma que ele atendesse o requisito do meu teste, né? Que ele desse a saída que o meu teste queria. Tá? Aqui 4 regras de um design simples, né? De refatoração. O teste tem que rodar e passar, né? Tem que ser simples e remover tudo aquilo que não for necessário. Aí ele dá o exemplo aqui do que ele vai fazer usando o kata de numerais romanos, tá? Então, vai converter os caracteres, vai converter para arábico, né? O equivalente a romano. Então ele vai botar ele vai botar o número que ele quer e vai ter que ser igual ao número romano, né? Então, primeira coisa é o teste, faz ele ficar vermelho, depois codifica, faz ele ficar verde, e aí o refatoramento, a refatoração é para ele ficar certo.
E aí, aqui na hora que ele for escrever o kata, ele vai falar direitinho sobre esse processo de refatorar para ficar legal, para ficar certinho o código. Você vai ver que ele pode escrever de uma forma que o código fica verde, que ele passa no código, mas que não seria talvez o melhor jeito de se escrever aquele código. Por isso ele refatora ele e faz com que ele fique melhor. Tá? Então, ele fala sobre algumas coisas aqui. Vamos lá para o teste. Aqui é a classe de teste que ele já escreveu, né? Então, numeral romano e estendendo aí do Object Behavior da biblioteca do Spect, né? Que é o cara que faz o teste. Então ele escreveu aí o primeiro teste, tá? Não tem código nenhum ainda, hein? Não tem código nenhum. Já escreveu o teste. Ele falou o quê? Que o zero, quando for zero, tem que retornar nada. Vazio. Tá? Então, ele vai rodar lá o teste dele. O que aconteceu aqui? Essa biblioteca, ela já identifica que a classe não existe e te pergunta se você quer criar a classe. Já identifica que o método não existe e pergunta se você quer criar o método. Então ele rodou, a classe não existe, o método não existe. O PHP Unit, ele também tem um lance de fazer isso também. Ele até tem, uma vez eu mexi nele integrado com NetBeans e tal, então ele tinha exatamente isso aí. Ele tinha até o vice-versa. Por exemplo, se eu estava no código e não existia o teste para aquele código, eu podia clicar com o direito e falar, gera aí para mim a classe e o método para eu testar esse método específico. Se eu tivesse no teste e a classe não existisse, eu falava, cria a classe desse método, também rola. Aqui ele já cria pela interface, pela linha de comando, né? Então ele fala para já criar. Beleza, ele falou sim nos dois, né? Sim aqui e sim aqui. Então ele já foi lá, já criou a classe e o método. Tá? Agora ele vai rodar o código de novo. Ficou vermelho. Joia. Então temos aí a primeira etapa do TDD concluída. Que é o quê? É fazer ficar vermelho. O teste falhou. Aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai codificar para aquilo ali ficar verde. Então agora a gente já pode, de fato, escrever o nosso código. Então ele vai lá e vai fazer aí a transformação. Retornou nada no método. Então a implementação dele foi essa. Ele retornou nada no método. Vai ficar verde? Vai. Ele passou zero no argumento, que não está fazendo nada com o argumento. Retornou nada. Ficou verde. Beleza. Passou no teste. Né? Então, agora o que ele vai fazer? Ele vai escrever outros testes e no mesmo processo. Vai ficar vermelho, ele vai refatorar e vai ficar verde. Vai ficar vermelho, ele vai refatorar e vai ficar verde. E aí ele vai nesse processo todo até a classe inteira funcionar. Então, por exemplo, ele colocou aqui, o 1 tem que retornar o i, né? Ficou vermelho, né? Um passou e um falhou. O que passou é o do 0 porque está retornando nada. Só que aí o do 1 já não passou. Então ele vai lá e vai refatorar. Se tiver arábico, retorna. Se tiver valor aqui dentro desse cara, né? 0 é falso. Então se tiver valor aqui, vai retornar 1. Então se ele passar 1, beleza, retornou. Passou? Né? Passou no teste. Ah, ele já fez outro teste aqui. O 2 vai retornar 2, que já ia dar pau, né? No 1, né? Então, o 2 tem que retornar 2. Já deu pau nos dois testes aí. Né? Já deu pau no do 2. Aqui agora. Então eu tenho que no 2 tem que retornar i. Ele tinha colocado lá na classe que ia retornar i. Então já deu errado. Então ele vai fazer o quê? Ficou vermelho, ele vai refatorar para ficar verde. Então, vai fazer aí o processo de transformação, manda repetir de acordo com a quantidade de caracteres. Então se passar 1, ele vai repetir uma vez, se passar 2, ele vai repetir 2 isso. Beleza. Na teoria funcionou. Aí ele fala, então agora é o 5. O 5 é V. Se passar o 5 aqui, ele vai repetir 5 vezes o I. Não é esse o objetivo. Né? Então não vai passar.
Não passou. Passou os outros 3 e o do 5 não passou. O que ele vai fazer? Refatorar o código. E aí ele vai nesse processo de refatoração, né, de mudança, até conseguir chegar na perfeição aqui, né? Então vai mudando. Deixa eu chegar mais lá na frente, quando ele já está bem mais avançado no teste. Que aí vai ficando mais legal. Que aí ele já começa a colocar um while e etc. Né? Então, ó, ele vai fazer o do 20 agora. O do 20 já é XX. Né? Então ele já tem que repetir no X. Então, do jeito que estava, já não dá, né? Então, ele vai fazer como? Ele vai colocar lá um while. Colocou o while, se for maior que 10, vai repetir o XX aqui e vai dar tudo certo. Passou. Beleza. Então, até agora a gente já percebeu o quê? A gente sempre vai aperfeiçoando a classe mediante o teste que a gente escreveu. Então, mediante a necessidade de fazer com que o teste passe, a gente vai refatorando essa classe e fazendo com que ela atenda o requisito que a gente quer. Tá? Então, isso vai ficando cada vez mais interessante. Então, ó, aqui já para atender o VV, para atender o do 4, que é IV, né? E agora, pô, mas a classe está começando a ficar bizarra, né? Se a gente for falar de análise de código aqui, ela já está com 3 estruturas de while aqui e um if, então já... Não... Passou nos testes? Passou. Mas a classe não está ficando muito bonita, né? Então, ele vai falar sobre isso e vai começar o processo de refatoração. Então ele já botou aqui um atributo privado, já com as configurações de qual numeral arábico equivale ao romano, e aí faz um for each e um while em cima daquilo já para deixar funcionando. Ele não mudou nada no teste. Então vamos lá, a gente tinha isso aqui, né? A gente tinha isso aqui, na verdade, né? A gente tinha isso aqui, 3 whiles, 4 whiles, né? 4 whiles aqui. Tinha 4 whiles. O teste estava passando, estava tudo bem. Ele foi lá, refatorou o código e o teste continuou passando. E aí, Jaime, entra naquilo que você falou, né? Também. Pô, como é que eu vou saber se a mudança que eu fiz continua funcionando? Porque geralmente o teste que a gente escreveu, a saída vai ser a mesma. Né? Eu quero que aquilo funcione dessa maneira. Mas eu posso refatorar meu código e meu teste continuar funcionando, que é esse exemplo aqui. Então ele reduziu aí muito, né, o tamanho do método e conseguiu fazer com que o teste continuasse funcionando. E aí ele vai colocando exemplos, né, maiores, mais complexos. Aqui já vai ter uma lista gigante, né, de 900, 1000 da representação romana. E quando ele botou lá o grandão, continuou funcionando. Então quer dizer que o script dele está show de bola e que tudo funcionou muito bem. Aí aqui ele fala sobre algumas outras coisas. E é isso aí. Acabou a apresentação do cara. Óbvio que eu falei aqui muito rápido, fui passando, mas, como eu já falei no início, tem lá o link, se você quiser baixar esse slide aqui, lá e estudar depois e ler direitinho, com calma, entender algum ponto aqui, como ele fez funcionar, ou até mesmo instalar o PHP Spect e fazer o seu kata aqui e tentar realizar isso, né? Que é um processo de aprendizagem muito bom, né? Eu aconselho você tentar sem o slide, né? Dá uma lida no slide, fecha o slide e tenta fazer o seu kata. Não deu certo? Volta no slide e vê aquilo que de fato não deu certo, né?
Uma sugestão que poderia ser interessante também é o pessoal pegar os testes, né, dar uma olhada como é que eles funcionam e tentar escrever as classes, né? Eu Isso, é acho isso mesmo que eu tô que é falando. isso. É. É, Eu, exatamente eu isso. não estou dizendo nem as classes de teste. Ele tem lá as classes de teste. Então eles escreverem as classes, essa classe, por exemplo, de retornar números romanos, né? Uhum, Para ter uma ideia assim de que é como se trabalha baseado no teste, né? Eu já tenho o teste, eu sei o que os meus testes esperam, uhum, então eu vou que vai retornar aquilo, né? isso. Seria um exercício interessante. Esse exemplo dos números romanos, ele é clássico, né? Para quem está estudando É TDD. clássico, é clássico, é clássico. Exatamente. É um kata que geral dado como exemplo, né, de utilização e tal, tá? E Aham. é bem válido, né? Ele é bem interessante assim de como você consegue mudar todo esse processo, né? Então, é um negócio legal também. Eu particularmente, como eu já disse, eu não conheço muito bem o PHP Spec. Sempre que eu faço os testes, eu faço com o Unity, mas ele é bonitinho, né? Eu gostei dele. Parece ser interessante. Já mexeu, Jaime, com ele? Não? Não, eu estava aqui me perguntando a diferença, né? Mas você falou aí, né, que ele gera algumas coisas baseadas, né, nas classes que estão faltando, né? Aham. O PHP Unit também faz isso, você falou aí? Faz. Tá, Tem, não sabia. Não, eu tem sempre as trabalhei com PHP ferramentas. Unit, geralmente bom, Criou trabalhei não, é tudo. que eu também não, mas geralmente eu uso ele no NetBeans mesmo, porque ele já me retorna aqueles ali mesmo onde eu estou trabalhando, ele já me O retorna, NetBeans já né? tem os Instalo, coverages lá dentro, né, tal. Você pode rodar o teste lá de dentro e tudo funciona, né? é verdade. As ideias modernas, assim, todas elas já têm isso, né? Ah, já que teve essa parada aí, deixa eu só levantar um ponto aqui. Uhum. No começo a gente falou do lance do deploy, da entrega do projeto e tal, mas aí o Jaime se grande. Mas aí é que tá. Se a gente numa aplicação pequena, feita aquela desenvolvida lá por FreeSol, Aham. Abdala, se a Aham. gente já fizesse tudo baseado em TDD, a gente, sei lá, teria garantias de que estaria tudo funcionando e, sei lá, qualquer modificação extra que surgisse, a gente teria como resolver fácil, por tudo que foi visto até agora. Aí me diz uma coisa, com qual intensidade a galera usa TDD tanto para aplicação pequena quanto para aplicação grande? Tipo, é comum a gente usar TDD em tudo ou já que a gente está falando em aplicação pequena, não precisa testar, sobe isso de qualquer jeito e pronto. Antes de Abdala responder, deixa eu só esclarecer uma coisa, né? Eu falei de aplicação grande, mas ele pode ser usado tanto para aplicação pequena tanto para aplicação grande, né? Eu citei a questão da aplicação grande porque geralmente é um código grande, é mais difícil de você manter e prever as consequências que vai causar aquela alteração que você fez, né? Mas nada impede de você usar uma aplicação pequena também. Na verdade, eu acho que quando você começa a trabalhar com TDD, é até meio doloroso você voltar a trabalhar da forma convencional, né, Abdala? Com certeza. Porque é uma mudança de paradigma. Você tem que começar a pensar de uma forma diferente, né? Você já não vai mais pensar, o sistema tem que fazer isso, né? Então eu vou fazer isso. Você vai começar a pensar de trás para frente. Você vai pensar o que é que eu quero que o sistema me dê, né? Então eu vou criar um teste para ver se ele está me dando aquilo. Agora eu vou fazer com que o sistema me dê aquilo, né? É por Exatamente. aí. Então muda a forma de pensar na hora que você está programando, né? E depois que você se Uhum. acostuma a fazer dessa forma, eu acredito que é meio difícil você voltar atrás. Porque você Legal. está tão acostumado a fazer uma coisa que realmente vai me retornar aquilo que eu espero, e se ela não me retornar, eu vou ter certeza, porque o teste vai me mostrar isso, que você fazer sem ter essa certeza depois, eu acho que é meio complicado. Eu estou dizendo Entendi. isso
imaginando pelo que eu estudei, né? Porque normalmente eu não venho trabalhando com TDD ainda que eu tenha bastante vontade. Eu tenho estudado e percebido um pouco disso. Mas aí a Abdala pode falar com mais segurança aí. Então, não, mas joguei a pergunta no ar, não foi para o Abdala ou para o Jaime, não, foi para o ar. Mas Não, beleza. eu ia falar outra coisa, esqueci agora, daqui a pouco eu pego o link do gancho aí e falo de novo aí. Beleza. Pô, então, só voltando no que você tinha falado, né? De ter ali a utilização de fato disso tudo, né? Do meu slide lá, até do que a gente vai falar aqui daqui a pouco, é o quê? A gente tem níveis de teste, né? Então são tipos de testes diferentes que cobrem diferentes partes de uma aplicação. Então, talvez a gente pode falar de uma aplicação que está usando eu uso o TDD, escrevo o teste para depois escrever o código. Mas, se a gente estiver falando de uma aplicação mais complexa, a gente não tem como falar que somente o PHP Unit ele vai dar conta não o PHP Unit, vamos falar, o teste unitário, né, que é a menor parte possível de um código, ele vai dar conta de suprir a necessidade de uma organização para falar que aquilo ali está de fato funcionando, né? Então, por exemplo, as coisas vão ser diferenciadas mediante o nível de teste. Então, eu tenho testes de performance, testes de estresse, então eu tenho o teste de fato de integração, que é onde envolve todos os elementos. Então, né, a questão do unitário, ele isola tudo e garante que aquela menor parte ali vai estar funcionando. Então, dentro de um cenário organizacional, né, eu acredito que trabalhar com isso é possível, e muita gente trabalha, né, mas os níveis de teste que existem cada vez exigem mais que a equipe que esteja comprometida e que a organização de fato esteja comprometida com essa forma de se trabalhar, que é o que já me falou. Você muda um paradigma, você muda a forma de trabalhar. Isso é muito difícil para um gestor aceitar, né, muitas vezes. Ele não vê vantagem em estar escrevendo aquilo ali para ele, porque para ele, o cara que é o profissional, ele tem que escrever algo que funcione. Então por que ele vai ficar escrevendo teste para ver se o que ele escreveu funciona? Né? Fica meio contraditório na cabeça de um gestor isso. Beleza, é isso aí. É muito comum você sugerir isso na empresa, né? Já aconteceu comigo. E o cara dizer, mas a gente não tem tempo de fazer isso. Não é? Padrão. Eu juro que eu esperei alguma resposta assim, velho. Não dá tempo, a gente não tem grana, essas coisas. Deixa eu só, eu lembrei. O Baby Steps aí da aplicação da Katai que você acabou de mostrar, velho, muito, muito chato, velho. Assim, minha opinião, né? Muito chato, velho, porque aí a gente acaba sempre, sei lá, o cara lá escreveu 5 laços para depois refatorar, mas se ele já chegasse direto no ponto em que ele refatorou? Tá. Talvez... Legal, esse é o ponto de vista. Né? Porque como você já viu o final, você já sabe como que é. Mas a ideia de fazer do jeito que ele fez é justamente para te mostrar o processo de refatoração, que é o que existe de fato no dia a dia da gente. Muitas vezes você escreve alguma coisa e aquela coisa ela vai funcionar, mas ela pode ficar melhor. Quantas vezes eu já refatorei um código que eu mesmo escrevi? Né? A gente está, igual você e o Jaime tá falando, a gente está em constante aprendizagem. Não quer dizer que você vai fazer aquilo no mesmo momento que é o que ele fez na palestra. Pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um mês, entendeu? Porque você estudou, mudou a sua mente, surgiu uma biblioteca nova, surgiu uma tecnologia nova, que seja, e você foi lá e refatorou aquele código para ele continuar funcionando. E é isso que ele quer mostrar ali. Ele não quer mostrar que é para você fazer daquele jeito. Realmente, se for realmente, todo o processo de teste eu vou ter que fazer daquele jeito. Não, você já podia pensar como um todo, escrever o teste como um todo e mandar ver, que é o que você está sugerindo aí.
Perfeitamente, claro que pode. Ali é Imagine, mais para explicar o processo mesmo de fato. Vai lá, gente. imagine a seguinte situação também, né? Você trabalhando num projeto com muitas pessoas. Ou, melhor, uma coisa que acontece muito, você vai pegar num código que outra pessoa escreveu. Aquele código, ele está funcionando. Ele já tem teste, ele foi escrito com teste, né? Aí você olha e diz, rapaz, está funcionando, mas esse código dele está ceboso. Eu vou melhorar. Pois é, eu estou falando Eu aqui vou, mais, você vai ver seu código, né? Mas realmente é, a gente trabalha em equipe, né? É bem colocado, Jaime. Legal. dá para dar uma melhorada nesse código. Eu vou dar uma organizada nele, vou mexer um pouquinho aqui nas classes e, e pronto. Agora o código está lindo, mas vamos ver se ele está funcionando ainda. Vamos ver se ele está recebendo a mesma coisa que ele recebia antes, só que melhor escrito, né? Se Então, passou no pronto. teste, então. Passou no teste, tá bem feito. Ou então, Beleza. outra situação, o código está funcionando bem do jeito que eu fiz, mas a performance dele está ruim. Eu vou mexer, eu vou refatorar, vou fazer de uma forma melhor. Que para aí já ele ganhar envolve outro performance. teste, que nem é mais unitário, né? Já envolve um outro nível de teste, que é o que eu estava falando antes, né? Mas independente eu não vou nem testar a performance nesse momento, né? Eu só quero testar se minha refatoração para a mudança de performance vai me retornar o mesmo resultado que eu estava funcionando. recebendo antes. Aí, agora vamos ver Isso. se a performance realmente está fazendo diferença, né? Então, realmente a ideia de a gente estar mexendo no código o tempo todo, né? Isso acontece toda hora, né? Você mesmo, às vezes, está mexendo, como a Abdala já falou aí, está mexendo no código que você fez e, caramba, por que eu fiz isso desse jeito? Eu vou fazer de outro jeito, vou melhorar. E o teste vai lhe dar a garantia de que você não teve consequências maiores, inesperadas, em outro ponto do código, né? Então, realmente foi uma forma didática que ele teve de mostrar isso aí, né? No exemplo dele. Legal, legal. Só para levantar algumas questões para ficar interessante. Beleza. E eu acho importantíssimo falar também, né, Abdala, que assim, a gente está falando de TDD, mas também é possível você escrever testes para código que já existe, né? Eu vou falar sobre isso aqui no slide. Então eu falo exatamente sobre isso aí. Bora pro slide. Vou deixar você tomar conta aí. Então, beleza. Tá vendo aí, todo mundo? Ou não? Tá me vendo? Eu dei o share? Tô lhe vendo. Tá me você. vendo, né? Tem que dar o share, pô, senão não funciona. E aí agora, tá para o slidezinho? Tá. Então, beleza. Então, Legal. sobre o nível de teste, falar sobre PHP Unit e fazer uns exemplozinhos, usando PHP Unit, né? Então, nível de teste. Teste unitário, que é o teste de unidade. A gente tem teste de integração e teste de sistema. Então, teste de unidade. Vai testar o método ali, aquela menor unidade possível ali, e isolar tudo que tem em volta. Eu não quero ter dependência de nada, de ninguém, de banco de dados, de web service. Eu não quero que ninguém interfira no funcionamento daquele meu método. Então, se alguma coisa envolver isso, eu vou fazer uma farsa, eu vou fazer um fake ali para que o meu método continue sendo executado, mas que ele isole qualquer coisa que envolva ele que não seja próprio dele especificamente. Tá? Teste de integração já envolve tudo. Então eu já tenho aí banco de dados, web service, HTML, já tem tudo envolvido aí. Né? Em testes de integrações mais modernos aí, a gente já integra JavaScript, Ajax e etc. De sistemas a gente vai ter aí o que o Jaime falou, de carga, de performance, etc. Esses outros testes que também podem ser feitos. Tá? Então a gente tem vários níveis de teste aí e nem sempre todos são cobertos, né? Algumas vezes um pouco é coberto, um pouco não é e beleza. O importante é observar o quê? Se você fizer todos e você tiver um processo de deploy automatizado, igual o Vicente citou aí e tal, velho, vai demorar. Né? A realidade é essa. Então se você for rodar todos os seus testes, toda vez que você for subir e tal, que é o legal de se fazer, mas não pense que isso vai ser rápido, vamos cair na realidade. Se o seu sistema for grande, for complexo, isso aqui vai demorar.
né? Então, geralmente a gente tem testes aí demorando horas, né? Então demora 1 hora, 2 horas de testes, mas isso é normal. Então, teste de unidade. Verifica se o comportamento é o esperado, testa pequenas partes do código isoladas das suas dependências, aquilo que eu falei, então isola tudo, não acessa recurso externo, pode ser criado em qualquer etapa, que aí é exatamente o que o Jaime falou, né? Eu não preciso necessariamente criar um teste unitário de algo que eu ainda não escrevi, que é o processo do TDD. Eu posso criar um teste unitário para uma classe que já existe perfeitamente, eu posso pegar um sistema que já existe, começar a escrever os testes deles e refatorar. Tem uma outra palestra que é do Verras, que aí ele nem é muito slide. O esquema dele, ele gravou um screencast sobre refatoração de um sistema que já existia. Esse é muito legal também. Eu vou achar aqui, vou colocar, depois que a gente acabar de falar aqui, e estiver debatendo, eu vou dar uma procurada aqui e vou mostrar para vocês esse vídeo também, que é sensacional. E eu gostei também porque ele utilizou o PHP Storm, que é uma outra IDE, e tem alguns recursos legais de refatoração lá. Eu achei bem interessante, tanto a parte de refatoração do código que ele fez, criando o teste de um código que já existia, que é o que o Jaime acabou de falar aí, mas também mostra a funcionalidade da ferramenta, que eu achei legal, tá? Eu não tinha visto ainda nada parecido com o que ele mostrou. Não interfere no seu código-fonte. O que é isso que não interfere no seu código-fonte? É que você não precisa colocar nada dentro do seu código-fonte para que o teste funcione, né? Eles são isolados. Você tem a escrita do código-fonte, a escrita do teste, e um não tem dependência do outro, né? Eu não tenho interferência de fato, tipo, eu tenho que colocar a palavra X no meu código-fonte para o teste. Não, ele não interfere no seu fonte. Então, isso é isolado, tá? Sobre o PHP Unit, ele foi portado do JUnit, né? Do JAva, o Sebastian Bergman. Esse cara é sinistro, esse cara é muito sinistro. Então, se tiverem a oportunidade também de pesquisar sobre ele e pesquisar sobre as palestras dele, ele fala também sobre integração contínua, fala sobre diversas outras coisas. Ele e mais 2 caras têm uma empresa só de PHP, então o nego realiza vários projetos em PHP lá nessa empresa. Várias palestras legais, vários artigos, eles escrevem muito, então se tiver a curiosidade de seguir ele no Twitter e acompanhar o trabalho dele, é um cara muito foda, eu gosto bastante dele. Assim, a nível da forma como ele explica, como ele escreve, como ele expõe as ideias dele. A instalação do PHP Unit pode ser feita via Perl, Composer ou FAR, né? Então, antigamente era mais só por Perl, mas hoje em dia tudo tem Composer, né? Hoje em dia tá complicado. O Composer tá bombando aí. E o FAR também, você pode um arquivinho só, né? Leva ele para qualquer lugar. É um arquivo zipado, né? O FAR, formato compacto aí da biblioteca. Também funciona super bem. Tá? O Composer também é distribuído por FAR, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de usar o FAR do Composer. Claro que teve, mas é isso aí. Se for feita via Perl, essa configuração aí você pode fazer, né? Setar o Autodiscover para 1 e pedir para instalar o canal aí do PHP Unit, ele vai instalar bonitinho. E uma coisa interessante do PHP Unit é o quê? Apesar dele chamar PHP Unit, ele não se limita a testes unitários. Então eu tenho aí o DB Unit, eu tenho o Selenium, eu tenho o History, que são outras extensões dele, né? São outras bibliotecas acopladas a ele, que faz teste que não é unitário, de fato, né? Então, eu tenho aí o DB Unit, que vai testar o banco de dados, e é muito legal, muito legal. Eu tenho algumas coisas escritas usando o DB Unit, é muito bacana de se usar. A integração com o Selenium também é fantástica, tá? O History eu nunca usei. O History é para BDD, né? Para você escrever os specs lá e tal.
E aí eu ainda não tive a oportunidade de usar o Story não. Mas as outras duas eu já usei e são sensacionais, funcionam muito bem. Tá? Sobre o PHP Unit, baseado nos asserts, né, que são pré-definidos pela biblioteca. Esse link que está aí é o link de todas as assertivas que existem. Tá? Então eu tenho lá várias assertivas que é o quê? Que é de fato o teste. Isso aqui está igual a isso aqui é maior do que isso, e aí várias assertivas que a gente pode fazer. Essa classe retornada é da instância da classe X e diversos outros testes que a gente pode ir fazendo. Tá? Você pode usar também aí annotation, né, dentro dos seus testes. Eu separei aí 3 annotations que eu acho mais legais, né, que eu acho interessantes. A dependência entre o teste. Então você fala, ó, esse teste aqui só pode rodar depois desse. Quando que é interessante essa dependência? Quando está trabalhando, por exemplo, com um teste de banco de dados. Então, você pode falar, eu vou inserir um cara primeiro para depois verificar a relação e tal. O depends ajuda um pouco. Quando a gente está falando de teste unitário, de fato, ele não faz tanto sentido, porque o teste é unitário, ele tem que ser isolado. Mas quando a gente está falando de outros tipos de teste, é legal, é interessante. Esse aqui é o meu favorito, Data Provider. Que é o quê? Você vai retornar quais são as informações que vão entrar no teste. Então, em vez de, por exemplo, igual ele fez nesse exemplo que a gente acabou de ver, um método ali para cada valor diferente, né? Porque ele estava testando o mesmo método ali, só passando valor diferente, né? No kata que a gente acabou de ver. Com Data Provider você faz o quê? Você deixa só a chamada do método e escreve um método só como provedor de dados. E vai, para cada dado que você colocar ali, ele vai rodar um teste. Eu tenho um exemplo aqui usando o Data Provider, e aí eu vou mostrar para vocês. E o outro legal é o Expect Exception, né? Por quê? Porque ele tem que dar uma exceção e você quer testar isso. Se ele der uma exceção, ou você teria que tratar no seu teste e não tem assertiva, né? Então você pode botar Expect Exception e só rodar o método e a assertiva desse método vai ser a sessão esperada aí, né? Então é legal também esse aí quando a gente está trabalhando com exceções, tá? E aqui a outra coisa que eu falei sobre o isolamento do PHP Unit é a possibilidade de usar a imitação de objetos, que aí é a ideia de criar um objeto com comportamento fake, né? Então a gente tem aí o stub e o mock, que são os dois que existem no PHP Unit que você pode usar. Eu tenho alguns testes escritos que eu utilizo eles, que eu posso mostrar para vocês, e está no meu GitHub também, quem quiser olhar depois é tranquilo de olhar. E aí a gente vai ver também isso, que é exatamente para isolar o unit. Então, para não gerar essa dependência entre os testes unitários, que é bacana. Né? Aí aqui tem duas coisinhas que são interessantes. A gente pode criar uma documentação ágil, passando esse parâmetro aí, menos teste docs, que ele vai gerar um checklist dos testes. Então, pode servir como documentação. Eu posso falar, pô, então a gente tem esses testes aqui, e esses testes todos já foram cobertos. E tem aí o coverage, né? Que aí, para quem já viu, é um relatório que ele te mostra qual parte do código está coberta por teste e qual que não está. Né? Então, a gente pode gerar o coverage aí também. E aí ele vai mostrar mesmo o códigozinho ali, vai deixar verde e deixar vermelho as partes que estão cobertas por código que não estão. Isso também se você quiser analisar, né? Pô, eu quero saber o que eu não escrevi o teste ainda. Né? Ou quantos por cento do meu software está coberto por teste. Então, é legal também. Eu gosto. Beleza. Então, vou mostrar aqui agora algum comentário aí, pessoal, sobre o que a gente falou? Cara, eu particularmente acho fantástico esse relatório que ele gera aí de cobertura de código.
porque você tem uma forma fácil de ver o que é que está sendo testado, né? Código, né? Beleza. Não é isso? Aham. Ele gera um HTML, né? Se eu não me Gera um engano, HTML. gera um Mas tem como HTML. na verdade ele gera vários formatos, né? Ali o que eu coloquei foi para gerar HTML. Se a gente Aham. for no PHP Unit lá, dá um menos help lá, né? Um H para ver as opções. Ele tem lá XML, CSV, tem em outros Ah, formatos. tá. Deixa eu ver aqui quais são os outros formatos. Ó, Pronto. ele tem XML, mas aí em dois formatos diferentes, Clover e Clap4j, HTML, PHP e TXT. Ele Pronto. Aí tem eu aí acho muito, muito interessante isso aí, porque ele mostra todo o seu código, destacando as partes que estão sendo testadas e não estão sendo testadas, né? isso. E uma porcentagem, assim, quantos por cento do código está sendo testado, Deixa não é eu ver isso? se eu acho um coverage aqui. É um Eu acho HTML fantástico isso. coverage, que aí a gente mostra como é que é aqui direitinho. Isso para você entregar para um cliente ou para o Boa, seu chefe, né? com certeza é Ó, legal, o né? código, eu tenho garantia que 95% do código está funcionando bem. E eu tenho como lhe mostrar isso aqui com essa documentação, entendeu? É verdade, é verdade. Pô, não vou ter aqui rapidão. Pensei que eu tinha aqui um rapidão aqui, mas eu não tenho. Mas depois a gente mostra alguma coisa. Então, ó, eu queria mostrar, são códigos que já estão escritos, que são os códigos que eu usei lá na apresentação do FreeSol. Ah, não tô com a tela compartilhada. De novo. Então, então, beleza. Então, se a gente vier aqui, tal, beleza. Então, aqui é o exemplo do teste dessa classe aqui, tá? Filtrar, ele vai filtrar para inteiro. É isso. Acabou. Ô, Abdala, Ah, tem como aumentar aí a fonte tem, claro. e depois a Acabou galera aí? ver vai ficar tenso. Aí, parceiro. Deixa eu diminuir um pouquinho, acho que eu aumentei demais, né? Beleza. Então, legal. Olha só. Aí aqui é a utilização do PHP Unit com o Data Provider que eu comentei com vocês. Então é, eu tenho aqui o filtrar, né? Tenho aqui o filtrar. E eu tenho a entrada e o esperado aqui, que vai ser o retorno do meu Data Provider, que eu chamei de dados aqui, o nome do meu método. Então, interessante é ver o quê? No PHP Unity, todo teste começa com a palavra teste, né? Então, teste filtrar, ele vai filtrar aí. No setup é o cara que vai ser rodado. Toda vez que um teste for ser feito, importante observar o quê? O setup ele vai executar, a cada teste ele vai executar esse cara aqui de novo. A cada teste. Existe um método que eu posso chamar que ele vai ser executado só quando eu começar a testar essa classe inteira? Tem também. Tem o método quando termina? Também tem. Então a gente tem método para todas as situações aí. Para quando começa cada teste, para quando termina cada teste. Né? É o setup e o teardown. Aqui eu pergunto se é o mesmo, né? Se é o resultado esperado. Então, e aqui, ó, vários testes com dados diferentes. Então, para cada arrayzinho desse aqui, se eu passar o 2, ele vai me retornar um inteiro 2. Se eu passar um float 2.2, ele vai me retornar 2. 2.6, né? Vai me retornar 2. Menos 2, menos 2. 2 string, ele vai me retornar 2. E assim por diante, né? Eu escrevo os testes aqui para ele poder fazer com que seja certo. Então, um cara que eu acho legal, né? Diferente do que a gente acabou de ver, que para cada valor testado desse aqui, ele criou um método, né? Desse aqui. Então, é uma abordagem diferente de se escrever. Isso aqui, se a gente rodar, deixa eu ver se eu estou aqui nele.
Eu tô nele aqui? Tô nele. Então, se a gente rodar isso aqui, o interessante é o quê? Aqui eu tenho um arquivo de Bootstrap que é do autoload das minhas classes. Então, eu posso ter esse arquivo de Bootstrap sendo executado também para fazer qualquer tipo de inicialização que eu queira para realizar o meu teste de fato, né? O PHP Unit ele permite você configurar XML também com as configurações todas tal, e é legal também. E aí você não precisa ficar passando todos os parâmetros na linha de comando, né? Se você só dá um PHP Unit, ele vai ler o arquivo XML e vai executar todos os comandos. Então, por exemplo, aqui agora eu vou passar os parâmetros porque eu não criei para esse teste aqui um arquivo de XML, né? Então falei, ó, eu quero que você execute o Bootstrap PHP para poder dar o autoload de todas as minhas classes. E se eu quiser que fique colorido, eu boto colors. E aí a gente tem aqui o teste de fato, que é o teste do filtro inteiro. Então, ó, cada pontinho desse aqui é um teste realizado, né? Apesar de eu ter só um método de teste aqui, né, eu tenho só um método de teste. Ele executou uma vez para cada data provider. Então ele executou aquele método ali a cada item desse array aqui que eu passei, né? Aqui é o seguinte, é um array que você tem que retornar. Eu tenho dois parâmetros, são dois parâmetros aqui. Se eu tiver três parâmetros, o terceiro parâmetro aqui vai ser o terceiro índice do array. É bem simples, né? Então, se você quiser criar algo mais complexo usando o Data Provider, você também pode criar, tá? Então, se a gente ver aqui, são vários testezinhos que ele realizou, tá? Então, bem simples, bem tranquilo de se fazer. O que eu ia falar que tem no meu GitHub também é um outro projeto, que é esse projeto aqui, que foi de uma série de posts que eu escrevi. Fala aí. Ô, Abdala, só uma pergunta. Eu sei que quando você escreve um teste para cada situação, como ele fez lá, né, quando você vai gerar o relatório, né? Não tem uma opção que é ele gera o melhorzinho, relatório. né? Ele mostra Os o nomes nome dos do métodos. teste, né? É por isso que ele Isso. escreve aqueles métodos gigantes, com nome gigante, né? Que é para no relatório também ficar bem claro o que é que está sendo testado, né? Tem essa abordagem, tem esse diferencial. E como é que ele faz isso, no caso, quando você usa um data provider, como esse que você fez aí? Então, a gente não... Ele vai sair só um método mesmo. Ele não vai sair, tipo, na documentação... Eu entendi o que você falou. Na documentação ele não vai sair, tipo, um para cada cara que você fizer ali, né? Não vai. Então, você pode ganhar na forma de escrever o teste, mas você acaba perdendo na hora de gerar isso aí, né? Tô até escrevendo aqui agora e vou usar... Mas aí se você não precisa da documentação, precisa apenas testar a sua aplicação, então beleza. Esse aí o Data Provider é uma mãe. Dependendo do caso também, esse aí você já está dizendo, ó, o filtro está funcionando. Entendeu? Ele vai mostrar lá na documentação, né? Ali, se você quiser realmente especificar, ele está funcionando quando eu usar um string, ele está funcionando quando eu usar um número negativo. Exatamente, né? Exatamente. Se você quiser especificar isso, aí se escreve um método para cada. Ó, o exemplo do test docs que eu fiz aqui, que eu gerei agora só para ver o que ele falava, que foi o que você comentou aí, é isso aqui. Eu gerei, e aí ele falou, ó, filtrar tá passando, tá certo. Não é que é a documentação ágil aqui, né, que vai servir para você mostrar para alguém. Ou você mostrar para o seu chefe ou para o seu cliente, ó, tudo isso aqui está sendo testado. Isso. Então, aí aqui, tudo isso eu tenho garantia de que está funcionando, não é isso? Só como eu tenho só um método aqui, ele só falou, o filtrar está funcionando. Né? Então, se quisesse detalhar, teria que construir um método para cada valor, igual a gente viu de fato lá naquele... Mas aí já envolve muito conceito também, né? Tem gente que gosta de criar
um método para cada parada, tem gente que gosta de criar data provider. Eu me amarro no data provider, porque eu não gosto eu gosto do dry, né? Don't repeat yourself. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Quando eu vejo uma parada muito repetida, repetido ali a mesma coisa, eu já começo a ficar agoniado. Até para você entender o teste, acho que nesse caso aí fica bem mais simples do jeito que você fez, né? Né? Fica menor. Fica menor. Pô, já tô verificando tudo aqui nesse teste, né? Então, bacana. Eu tô verificando tudo aí. Aí, assim, muitas vezes eu faço o quê? Quando eu tô criando outros testes. É fazer um data provider para dados válidos e outro data provider para dados inválidos e faço uma assertiva para falso. Então eu separo isso também algumas vezes, né? Então eu faço o assert true e o assert false. E aí 2 data providers, um com dados válidos e outro com dados inválidos. Né? Também acho válido, acho legal, assim, quando eu crio algumas coisas de vez em quando, dessa forma que eu utilizo. Você pensa sempre na forma que vai facilitar a sua vida também, né? Também. Já que o teste é para ajudar, né? Então não vamos complicar, né? A forma que então, mais voltando já aqui ao princípio, que é o quê? Mas não pode esquecer, se for entregar pro chefe, tem que testar método por método, né, velho? Pra dizer que fez muita coisa. Eu fiz tudo, tá tudo aí, patrão. Beleza, campeão, beleza. Vai longe. Deixa eu te falar. Mas por outro lado, você pode mostrar que não perdeu tanto tempo e mesmo assim testou tudo, hein? Também, né? Já que os testes é uma coisa que para os chefes é muitas vezes perda de tempo, né? Só, já fiz isso aqui rapidinho e tá tudo testado, né? Olha aí que legal agora. Vou mostrar pra vocês. Esse cara aqui é o cara que tá no meu GitHub, tá? Então, eu tenho aqui, vou aumentar a fonte, beleza? Eu tenho aqui um cara que vai estender agora do Database Test Case. Aquele outro que a gente viu, ele estava estendendo do Framework Test Case. Então é uma classe diferente, tá? Essa classe aqui, ela já tem mais um monte de coisa legal, né? Ó, aqui já está usando o mock. Por quê? Porque eu vou testar a classe de tabela teste. Abdala, né? Oi. Pode aumentar a fonte um pouquinho, por favor? Mais? Sim. Tá legal aí agora? Tá bom. Então, beleza. Então eu não quero ter uma dependência do banco para eu poder fazer, né, esse teste aqui, né? Então eu vou fazer um mock dela. E aí aqui como o mock funciona. Você fala, ó, eu espero que seja chamado dessa forma e quando chamar eu quero que retorne esse valor. Então quando chamar ou pegar conexão do banco de dados, que é o meu mock, porque lá dentro da minha tabela eu vou passar o banco como parâmetro e vou chamar o método pegar conexão. E aí eu pego e falo para ele o que eu quero que ele retorne quando chamar esse método, porque aí ele não vai executar o método da classe de fato, ele vai executar o que eu mandei ele executar e assim eu vou conseguir não ter uma dependência dessa classe para poder fazer meu teste. Sacou? Beleza. Então aqui é o seguinte, no setup eu vou criar aqui essa tabela, né? Então tem um SQL aqui de usuário, vou dar um create table, criei a tabela. E aí aqui eu vou testar todas as coisas, né? Vou testar um select, vou testar insert, insert, vou testar update, delete. E como é que é feito esses testes? De insert, de update e tudo mais. Aqui eu podia estar utilizando Data Provider também, mas eu não quis utilizar nessa situação aqui específica. Mas a gente utilizou aqui esses caras que são os datasets, que eles chamam de fisters, né? Que são XMLzinhos, ó. E aí, você vai mandar ele comparar com esses caras, tá? Então eu tenho aqui como que ele está normalmente, como ele vai ficar depois que eu removi alguém, como ele vai ficar depois que eu inseri alguém,
e como ele vai ficar depois que eu alterei alguém. Então esses arquivos eu já tenho eles criados e eles vão me auxiliar no meu teste. A partir do momento que eu fizer a operação lá na tabela, a partir do momento que eu fizer a alteração aqui, eu vou mandar ele criar o dataset aqui e vou mandar ele comparar com algum dataset que eu já tenho criado. Então, ó, eu peguei aqui e inseri uma nova linha. Legal? Inseri uma nova linha. E aí fiz aqui os testes. Perguntei se agora tem 3 usuários. Eu tinha perguntado antes, tinha 2. Agora tem 3? Tem 3. Então inseriu alguém, né? Tá, mas todos os dados que eu passei aqui estão exatamente iguais ao que eu quero? O que eu quero é o quê? O que eu quero é o que está no meu XML. Tem que estar exatamente dessa forma aqui. Então esse método aqui, ó, ele vai lá no banco de dados, pega o conteúdo da tabela, gera um dataset e compara com o do XML que eu criei aqui, com o dataset que eu criei a partir do XML. Então eu consigo fazer também isso, né, que é esses testes com o banco de dados também. Tá? Então essa era uma outra coisa que eu queria mostrar, né, para vocês também. E aí aqui eu tenho já a configuração do PHP Unit com o XML. Aquilo que eu falei também. A gente pode passar os parâmetros lá com menos menos igual eu fiz no teste passado, mas eu posso configurar também nesse XML. Então, por exemplo, o meu Bootstrap aqui agora eu já configurei quem vai ser, né? Já configurei quem vai ser meu arquivo de Bootstrap. Já falei que ele vai mostrar as cores, né, nesse teste que ele rodar. Já falei que ele vai gerar o coverage do HTML, né, e vai gerar o arquivo de JUnit XML. Esse arquivo aqui é legal para integrar com ferramentas de integração contínua. Então, por exemplo, o Jenkins lê esse arquivo aqui, quando a gente está fazendo integração contínua com Jenkins e com outras ferramentas. Né? E aqui eu posso falar também quem que ele vai incluir e quem que ele vai excluir do meu teste. Né? Eu posso filtrar aqui e também controlar isso. E o autoload eu não quero que ele seja testado e tudo mais. E aqui eu tenho no meu Bootstrap, né, a definição dessa constante, que eu utilizo lá para poder acessar os XMLs e o SQL aqui. E os meus autoloads, para poder carregar as classes. Né? Então, isso também é feito aqui. Tá? Então, como eu tinha dito, esses testes aqui todos, eles estão lá no meu GitHub. Eles foram parte de uma série de posts que eu fiz de como construir uma framework PHP e está tudo em português, por querer. Então, se vocês forem ver os nomes dos métodos, tudo pegar alguma coisa, definir, né, ó, pegar conexão, banco, tabela, está tudo em português, que foi uma ideia de fazer em português mesmo para poder ficar mais claro para quem tem dificuldade com o inglês. Então, pô, já tem um tempinho que eu fiz isso, acho que eu fiz quando eu cheguei aqui em João Pessoa, ou foi antes, não sei, deve ter uns 2 anos já isso. Então, se alguém quiser ir lá, dar uma olhada nos testes que eu escrevi. Então, tem testes aqui que são somente unitários mesmo, então são bem simples, assim, de se ver, né? Tem gente que gosta de colocar uma assertiva por teste, né? Aqui tem 2 assertivas, 3 assertivas às vezes. Né? Isso também é muito pessoal, é uma coisa que não é importante, assim, de fato. Beleza? Beleza? Jaime? Alguma coisa aí? Alguma coisa que você queira ver? Algum comentário? Beleza. Eu acho que essa parte de banca é uma das partes assim que demora um pouco mais para entrar na cabeça, né, de quem está começando a estudar com testes, né, porque especialmente o mock, né, para quem não está acostumado ainda com essa classe substituindo aquela que a gente vai usar na verdade, né, na real, é um pouco abstrato demais ainda para entrar na cabeça de quem nunca usou, né. Mas realmente é uma coisa que só quando a pessoa vai usar e vai ver que se a gente for fazer tudo usando o banco direto desses testes é uma coisa inviável, né? Então,
é interessante, mas não é tão trivial quanto outras partes assim dos testes, né? Também. Não sei medir o nível de importância de cada um, não. Porque se qualquer um dos dois falhar, a aplicação não vai funcionar. Não, sim, eu tô dizendo na questão de entendimento, né? Para quem Ah, está tá. estudando, começando a estudar testes, não é tão trivial para você entender ainda Ah, não, é como verdade. utilizar isso, É, entendeu? com certeza. Foi mal, Como não tinha testar entendido. bancos, né? Como Aham, testar as aham. conexões, como testar sem realmente fazer isso na real, né? Entendi, É entendi. isso que eu estou querendo dizer. Então, estou dizendo isso para quem está assistindo que nunca estudou. Não estranhe se Aham. você travar nessa parte e tiver mais dificuldade, porque é aí mesmo um dos pontos mais complicadinhos, eu acho, de se estudar teste. Né? É, Mas persista. beleza. Legal. Deixa eu tô... E aí, Vicente, alguma coisa? Não, velho, só impressionado com o nível que a gente pode chegar aí, né? Trabalhando com teste. Ó, uma coisa que eu falei que eu ia mostrar, né? É, beleza. É isso aqui. Deixa eu abrir aí para todo mundo ver. Ô, Abdala, e é interessante como é uma coisa que não. Né? Porque você falou aí que faz 2 anos que você escreveu aquilo ali, Aham. e não é como a gente utilizar um framework, ou até a própria linguagem tem evoluído, e os testes parece que já continuam praticamente da mesma forma, né? Já era uma coisa que funcionava bem e continua, né, da mesma forma. Eu não sei se Aham. teve alguma mudança, deve ter por conta das mudanças da Saiu, linguagem e tal. esse PHP Unit que eu estou rodando aqui já é a versão 4, saiu agora. Deve ter algumas novidades nela. Hoje mais cedo eu baixei e aí, pô, versão 4. Eu falei, caraca, eu nem sabia que tinha mudado para 4. Né, mas mudou e eu não vi ainda o que, que tem de novidade não, mas já deve ter muita coisa nova, hein? Deve ter muita coisa. Tem que olhar Eu o pensei, changelog lá. eu testei essa semana e ele dá pau com os Zen É por mesmo? causa das classes. Porque as classes do Zen Framework 1 tem algumas coisas que não funcionam bem com essa versão nova do PHP Unit. Hum, Então olha aí. um cara já criou lá no GitHub uma versão alterada do Zend Test, que é a versão é o que o Zend Framework usa, né, para testar, Aham, aham. já alterada para essa versão nova. Então Ah, legal. depois eu jogo na comunidade lá o link. Bacana. Então, ó, tá todo mundo vendo aí a tela? Então, não, vendo você. Tá vendo eu? Sério? Por quê? É. Desktop? Aperta o share, boy. De Isso. novo? Já apertei, cara. Eu odeio esse negócio de share, velho. Me incomoda bastante. Eu acho que agora Olha Aperta o vai. só. share. Aê. Pronto. Já? Agora Então, foi. esse cara aí é um outro cara palestrante também, que aí é aquele que eu falei sobre que ele faz o live refactor, né? Então, essa frasezinha aqui é bem legal, né? Que ele fala aí. E, e aí é muito legal, cara. Eu assisti esse screencast aqui dele fazendo esse live refactor. É uma coisa que eu queria que todo mundo também soubesse que existe. Então, o Matias Verrais aí uma boa visualização, uma boa fonte de estudo aí esse vídeo aí dele fazendo esse live refactor. Beleza? Era mais isso que eu queria mostrar também, para não deixar Qual, passar. qual o link disso aí, Vidala? Ah, tá ali em cima, deixa eu botar lá de novo. É verrais.net. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, que aí dá pra ver. Verrais. Não, beleza, tem o nome dele ali, né? Matias Verrais. É Verrais.net. verrais.net e aí vai em Talks, que aí chega lá. Extract Beleza. till you drop. Beleza. Tranquilo. Pô, então, é isso aí. A gente falou do meu GitHub, né? Meu GitHub é barra Abdala, não tem como não achar, né? Mais fácil. Mas, beleza.
Beleza. Pronto, então é como você falou lá, né? Não é obrigado você fazer TDD para usar testes, né? Você falou lá no seu slide, né? Você pode muito bem, você já tem um sistema Aham. e você criar as classes para teste. E é importante também, muita gente fica, caramba, mas eu vou ter que testar tudo. Não, você pode testar os pontos principais do seu sistema, né? Aqueles que você precisa de uma garantia que está funcionando bem, e os outros fica opcional, né? Se você não quer demandar tanto tempo nisso, você E tem são um coisas lance de. muito também de 100% de coverage, eu tenho que chegar em 100% de coverage. Não é necessário, né? Não é, de fato não é. Tem os pontos críticos do sistema que devem ser testados e que precisam de uma garantia maior do que está funcionando. Esses são importantes você usar o teste, né? Os outros você pode fazer de forma fazer normalmente, contanto que aquela parte esteja testada. E a gente também existem outras ferramentas para teste, né, Abdala? Não é só o Aham. PHP Unity, a gente tem o Selenium, né, para a gente testar mais a parte de front-end, que eu nunca utilizei, mas eu já vi algumas coisas, parece bem Cara, já interessante. utilizei, é sensacional, Já? sensacional. Já Pronto, botei ele isso. para rodar usando aquele lance de testar em todos os browsers. Então ele abre várias instâncias dos browsers que você pediu e tal. Pô, é muito legal. E Muito para a legal gente que mesmo. trabalha com web, é sensacional, né? Eu acho que isso vale Uhum. até um outro PHP, um outro próprio PHP aí, talvez, né? Vale, Selenium é massa. Seria interessante. Eu citei aí porque também faz parte da questão de testes, né? Faz. A gente podia Mas mostrar também já é uma abordagem mais o front-end, Selenium né? rodando. É. Mais algum comentário aí, Vicente? Vicente? Brother, só agradecer a aula aí a vocês. Esse Pro PHP deixa de ser um bate-papo toda vez que eu passo a assistir, deixa de ser um bate-papo para ser uma verdadeira aula aí. É massa a gente trabalhar em prol da comunidade, de ver todo mundo crescer junto e tal. Enfim, sempre defendi isso aí, né? Agora que eu vou mudar o refrão, né? Vamos junto, tamo junto. E aí vamos aproveitar, já que você falou isso aí, né? Falou de comunidade, né? De todo mundo se ajudar. Vamos convidar a galera aí para fazer também, para participar e trazer suas palestras para cá, seus tópicos para discutir, coisas, né? Porque às vezes a gente, eu quero participar porque eu quero aprender. Pô, mas eu quero compartilhar também aquilo que eu sei, né? Que eu É, tenho é. experiência. Vamos convidar a galera aí para não ficar, Abdala não ficar sobrecarregado na coisa aí. Ó, Jaime tá falando isso aí. Jaime tá falando isso aí porque antes de começar o Hangout eu fiquei chorando pra ele. Porra, Ah, Jaime, foi? ninguém quer falar, cara. Só eu quero falar, só eu que Só eu falo. que fico falando aqui, pô. Ah, mas tem que pegar os caras, os mamute aí, porque os caras deixam de ser elefante pra ser mamute aí. Abdala mamute, Jaime mamute aí, Nada. tem o Pablo lá também que desapareceu, né, velho? Eu acho que tem que pagar uma cerveja pros caras voltar aí, senão. Mas, cara, tem Fazer um PHP o breja, né? mundo, o mundo do PHP tem tanta coisa que é impossível todo mundo saber de tudo, né? Então é É, interessante Sim. quando tem gente que, eu vou estudar um pouco disso aqui e, e eu tô vendo que ninguém tá mexendo com isso. Vamos compartilhar com a galera, vamos ver se a galera se interessa também por isso, ver o que a galera acha disso, né? Passar um pouquinho do que eu aprendi, né? O cara não precisa ser o expert naquilo. É só trazer a ideia, vir com um pouco de informação e a gente ir conversando a respeito, né? é. Você vê o último próprio PHP antes desse, que foi o de injeção de dependência, foi mais um bate-papo entre eu e a Abdala aqui. A gente não teve slide, não teve, né? Mas a ideia era passar um pouco, ver o que a galera acha. E eu acho que é válido também, entendeu? Não precisa ser uma aula, não precisa ser uma palestra, né? Aí, contanto que alguém venha com alguma informação, não precisa ser tanta coisa, né, Abdala? Eu acho Sim. que é válido, eu acho que o negócio, a ideia é manter a coisa funcionando, entendeu? Esses hangouts. O, Jaime, o lance que eu achei legal é que o Paraíba JS
Lá tá com os meetup. Os caras estão fazendo reunião na última quarta-feira do mês e tal. Quando a gente começou esse movimento aí do próprio PHP, o lance era a gente fazer um encontro mensal mesmo. E para discutir mercado, para fazer a galera crescer, para acabar com essa história de que qualquer sobrinho pode desenvolver grandes aplicações PHP e tal. E também para tirar os sobrinhos. Tipo, você é um cara que vai crescer junto com todo mundo, então você deixa de ser sobrinho para ser um expert. Então, assim, os encontros mensais aqui, mesmo que não seja ao vivo, como era a primeira proposta, né, Adala? Mas sendo aí por Hangout é massa. Se a gente pudesse colocar uma constância nisso aí, vou também parar para já ver um alguma apelo, novidade. já um Pode falar, apelo do que tu falou, exatamente isso. Porque a gente começou os Hangouts porque não teve comprometimento de quem também falou com a gente que ia fazer. Então, pô, tu arruma o lugar. O cara que ficou responsável pelo lugar não arrumou. Né? Então, a solução que a gente teve de possibilidade de se movimentar foi fazer os Hangouts e é o que deu certo, é o que a gente está fazendo. Beleza. Mas, se tiver a possibilidade de ter um lugar e se alguém da comunidade falar, pô, e aí, tem um lugar aqui, vamos lá fazer, pô, vamos embora. Acho super legal também. E conhecer pessoalmente as pessoas, fazer um network é muito válido também, né? Eu gosto de pessoas, eu acredito nas pessoas. Eu concordo. Agora, eu acho interessante também os Hangouts, né? Primeiro porque é uma coisa que fica registrada, né? Quem não puder ver agora pode ver depois e fazer os seus comentários depois e tirar suas dúvidas depois, porque o Facebook tá aí para isso, né? Nossa página lá no Facebook, do PHPPB, e tirar dúvidas a respeito do Hangout também. E também porque gente que não poderia comparecer ao encontro também pode participar, ou ao vivo pelo YouTube, ou aqui conversando com a gente, ou depois da coisa acontecer, né? E esses encontros pessoalmente poderiam acontecer também para complementar isso aí, né? Pô, a gente tá compartilhando tanta coisa e nem se conhece pessoalmente direito. Tipo, se tá rolando mensalmente e tal, eu tô vendo que tem uma galera lá movimentando a comunidade. Sei lá, a gente podia marcar, a Abdala falou PHP breja, mas é mesmo, vamos marcar uma cerveja aí, vamos sentar, bater um papo diferente, sabe o que cada um tá fazendo e tal. Isso aí constrói, pô. Network é super válido sempre. Beleza. A gente tinha aqui aquele hora extra, né? Que o pessoal de tecnologia se reunia. É mesmo, eu lembro. E eu não sei há quantas andas, se ainda está tendo. Geralmente o pessoal avisava pelo Twitter, mas eu não tenho acompanhado muito o Twitter ultimamente. Não sei se continua. Mas era uma ideia interessante que a gente poderia levar adiante, né? Vamos descobrir se já existe, porque aí a gente pode se reunir também nessa mesma situação aí do hora extra, ou fazer uma reunião nossa da galera do PHP também. Porque eu acho legal também. Acho legal também a gente encontrar com a galera que trabalha com outras tecnologias, porque a gente mesmo às vezes precisa, muitas vezes, trabalhar em outras tecnologias. Ninguém é puramente PHP, eu acho. Sim. Então, vamos procurar saber e ver se a gente se reúne, né? Então valeu, galera. Obrigado aí, vocês, Jaime, Vicente, por me fazer companhia neste momento. Para não ficar solitário, né? Pelo bate-papo. Acho válido as discussões, acho bacana, acho legal estar aqui. Parte da minha contribuição com a comunidade que tanto me ajuda, né? Beleza, valeu. Valeu, Abdala. Bonito papel de parede. Tá charmoso aí, Falou, galera, valeu. Abraço.